Agora são 9h25. A gente volta a falar sobre as investigações envolvendo o Banco Master, porque olha só, a Rani Veloso traz justamente mais detalhes dessa investigação e atualizações da operação Barco de Papel que a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje. Rani, quando a gente pensa que as investigações ficavam concentradas somente ali na Faria Lima, somente aqui em São Paulo, elas também explodem para outros cantos do Brasil, como é o caso do Rio de Janeiro. Exatamente, Paula Nobre. Você resumiu de uma forma muito bem, porque dessa vez a Polícia Federal colocou aí no centro das investigações também o Rio Previdência, que é o Fundo de Gestão da Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro. A operação Barco de Papel, deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal, cumpre 4 mandados de busca e apreensão. E de acordo com uma fonte da Polícia Federal, que confirmou para a gente da Jovem Pan, os alvos são o presidente do Rio Previdência, o Davis Marcon Antunes, o diretor de investimentos, Euquério Lerner Rodrigues, e o ex-gerente de investimentos, que foi exonerado em dezembro do ano passado, Pedro Pinheiro Guerra Leal. Dessa vez, a Polícia Federal está investigando 9 aplicações financeiras que foram feitas entre novembro de 2023 a julho de 2024. Essas 9 operações totalizaram mais de 900 milhões de reais, que é exatamente 970 milhões de reais, que são recursos do Rio Previdência, que foram empregados para aplicação de títulos de crédito do Banco Master. E, possivelmente, há irregularidades nessa operação, de acordo com a Polícia Federal, que está investigando crimes de fraudes a operações financeiras, como, por exemplo, gestão fraudulenta, desvio de recursos, também indução de repartição pública ao erro e fraude à fiscalização ou ao investidor, além de corrupção passiva e associação criminosa, organização criminosa. São esses os crimes, pelo menos 6 crimes a Polícia Federal está investigando. Esses mandados foram expedidos pela 6ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, mas, inclusive, é importante ressaltar que houve colaboração com o Ministério da Previdência Social, que foi o responsável por elaborar um parecer, uma espécie de auditoria fiscal que eles realizaram através da Secretaria do Ministério, que deu impulso a essas investigações e detectou mais essa possível fraude. A gente lembra que essa é a 3ª operação da Polícia Federal envolvendo o Banco Master. A primeira foi deflagrada no dia 17 de novembro do ano passado, quando Daniel Vorcaro, dono do Master, estava prestes a embarcar em um jatinho para Dubai. No dia 18 de novembro do ano passado, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco, uma vez que ele não tinha mais a capacidade de honrar os seus compromissos financeiros. E nessa época estourou a suposta fraude envolvendo mais de 12 bilhões de reais de venda de títulos de créditos falsos do Master do BRB ao Master. Inclusive, sobre isso, só uma última atualização, essa é a informação de última hora. Agora há pouco, o Banco Central negou a participação do diretor de fiscalização, Ailton de Aquino Santos, numa possível interferência para que o BRB comprasse essas carteiras de crédito do Banco Master. Em nota, o diretor Ailton de Aquino disse que jamais recomendou a aquisição de carteiras fraudadas e que foi através da sua diretoria que foram constatadas essas possíveis irregularidades e que foram comunicadas. O diretor também, inclusive, colocou à disposição do Ministério Público Federal e da Polícia Federal as informações bancárias, fiscais e também dos registros de conversa com o ex-diretor do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, para que sejam feitas as investigações. Então, portanto, eles também falam que compete a cada instituição financeira, conforme a legislação em vigor, a exclusiva e integral responsabilidade pela análise da qualidade dos créditos que adquire em mercado, devendo manter os procedimentos e controles internos necessários para o gerenciamento dos riscos e dos seus negócios. Então, vazou
rolou ali possíveis conversas de que o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, teria influenciado o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a compra dessas carteiras fraudulentas do Master, coisa que foi negada agora em nota pelo Banco Central. Volto com vocês. É isso, a Rani Veloso trazendo todas as informações e detalhes sobre as investigações do Banco Master, ela que tem trazido detalhes e informações todos os dias, tem trazido bastidor pra gente. Obrigada, viu, pelo seu trabalho, Rani. E ainda nesse tema, falando sobre essa operação Barco de Papel, que a Rani trouxe pra gente também, a gente volta ao Rio de Janeiro, onde a Polícia Federal realizou nesta terça-feira essa operação para apurar crimes contra o sistema financeiro nacional, envolvendo uma autarquia estadual de previdência. Vigar, quais são os novos detalhes que você traz pra gente? Você que está aí na Polícia Federal, é isso? Na sede? No Rio? É isso, Paula. E as diligências continuam acontecendo em bairros da Zona Sul, como Urca, Botafogo, na sede da Rio Previdência, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. E o que a gente pôde apurar é que a operação desta sexta-feira, Barco de Papel, teve como ponto de partida depoimentos colhidos ao longo das investigações nesses últimos meses. E alguns depoimentos chamaram bastante a atenção, principalmente de ex-integrantes do chamado Comitê de Investimentos do Rio Previdência, que é a Caixa de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que atende mais de 260 mil aposentados e pensionistas. Segundo relatos de ex-integrantes desse Comitê de Investimentos do Rio Previdência, havia uma espécie de permissão preliminar, autorização para que fossem feitos investimentos de 120 milhões de reais em títulos emitidos pelo Banco Master. Isso foi lá atrás, no ano de 2023. Mas, de forma inadvertida, de forma injustificável, esses investimentos autorizados para 120 milhões de reais chegaram ao montante de 970 milhões de reais. Ao todo foram 9 operações no intervalo curto entre novembro de 23 e julho de 24, e isso tudo está sendo devidamente apurado, levantado nas investigações, e as diligências que estão acontecendo nesta sexta-feira têm como fundamento, têm como objetivo justamente angariar mais informações, mais documentos, mais detalhes sobre essas operações autorizadas pelo diretor-presidente da Rio Previdência e também de ex-dirigente da Rio Previdência. Como eu disse, são 4 mandados de busca e apreensão na Barco de Papel que estão sendo cumpridos em bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, na sede da Rio Previdência, que fica bem aqui na região central do Rio de Janeiro. Caso que chama bastante atenção, desde o ano passado, quando veio à tona a prisão de Daniel Porcaro e também a liquidação do Banco Master. Até agora, nem governo do Estado, nem Rio Previdência se manifestaram, se pronunciaram sobre essa operação da Polícia Federal. A gente fica aqui com o canal aberto, aguardando todas essas investigações e aguardando principalmente o pronunciamento do governo do Rio de Janeiro, que segue pagando normalmente aposentadorias e pensões aos mais de 260 mil pensionistas e aposentados do Estado do Rio de Janeiro. Rapidamente, quebrando o protocolo, só para dizer também que tem uma outra investigação em curso pela polícia e também pelo Ministério Público a despeito em relação, melhor dizendo, ao ex-vereador Gabriel Monteiro, que essa semana postou um vídeo nas redes sociais mostrando que estourou junto com policiais militares fardados um bingo clandestino na periferia do Rio de Janeiro. Agora, o Ministério Público quer investigar quem são esses policiais militares que participaram dessa diligência, dessa ação liderada pelo ex-vereador Gabriel Monteiro, que foi detido em 2022, acusado de abusar sexualmente de uma jovem de 23 anos de idade e foi beneficiado no ano passado por uma decisão pela soltura determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa operação que aconteceu de forma informal na periferia do Rio de Janeiro, nesse bingo clandestino, 4 pessoas foram detidas, conduzidas a delegacias e ainda houve apreensão de dinheiro em espécie, mais de 18 mil reais, e máquinas de caça-níquel, além de eletrônicos e outros documentos nessa operação informal liderada pelo ex-vereador, ex-PM e youtuber Gabriel Monteiro na periferia do Rio de Janeiro. Viu, minha cara Paula?
Informações com Rodrigo Viga, falando diretamente do Rio de Janeiro, que está na sede da Polícia Federal no Rio, inclusive acompanhando os detalhes, os desdobramentos desse caso Barco de Papel. Mas, enfim, um desdobramento do envolvimento com o Banco Master. Obrigada, Viga.